Primeiro eu queria falar das habilidades, antes de falar das possibilidades. Nós podemos trabalhar no mercado vasto com uma série de atuações como administrador, mas primeiramente tem que entender quais são as habilidades. Ao meu ver, e o que os estudos revelam, nós temos que trabalhar com as habilidades técnicas, saber fazer, saber colocar a mão na massa, saber realmente a prática da coisa. Sem a prática não existe ação, sem a prática não existe resultado. Segundo, as habilidades humanas, o relacionamento interpessoal é importantíssimo nesse processo. O administrador que não sabe se relacionar hoje está fora do mercado. O sucesso do administrador hoje está muito ligado às relações pessoais. Se não houver relacionamento, de nada adianta processo de gestão. E por fim, as habilidades conceituais, que são as habilidades de planejamento. Saber planejar. Planejar e traçar ações efetivas de resultados em cima desse planejamento. Então perceba que as habilidades técnicas, humanas e conceituais, elas fazem parte integrante de todo o processo do perfil do administrador moderno. E as possibilidades estão aí. O administrador hoje ele pode trabalhar no segmento público, no segmento privado, ele pode, ao meu ver hoje, é uma carreira do empreendedor hoje, uma carreira que dá um resultado muito mais efetivo, porque ele vai escolher as oportunidades que ele encontra no mercado através, inclusive, do desenvolvimento de habilidades, técnicas, humanas e conceituais. Então as possibilidades dos administradores são imensas. Percebam que o médico, só ele pode receitar e diagnosticar. O contador, só ele pode assinar um balanço. O advogado, só ele pode entrar no fórum para poder dar entrada em processos. O enfermeiro cuida, o fisioterapeuta reabilita, mas todo mundo é administrador. Então nossa profissão é uma profissão universal, em que permite todas as profissões se inserirem aqui de maneira competitiva. O que vai fazer você se destacar nesse mercado é justamente o desenvolvimento de habilidades técnicas, humanas e conceituais. Eu vou tratar essas atividades administrativas como funções administrativas, como funções organizacionais. Todo administrador, todo gestor, ele tem 4 funções básicas. A primeira função é o planejamento. Você, na verdade, prever o futuro, trazer o futuro para o presente, e tentar administrar esse futuro de maneira clara e efetiva. O administrador hoje que desenvolve essa atividade, essa função planejamento, é aquele que consegue antever o futuro, que consegue trazer o futuro para o presente. Inclusive, planejamento ele é processo específico na tomada de decisão. O administrador que trabalha com planejamento, ele toma decisões todos os dias. E essa é uma atividade do administrador. Uma outra atividade, a segunda atividade, a execução, o planejamento, a organização, a organização, saber se organizar. Inclusive eu falei há pouco aqui na palestra aqui no CDL, a organização pessoal faz parte desse processo. Essa é uma atividade. Como é que eu vou administrar uma empresa? Como é que eu vou administrar um departamento? Como é que eu vou administrar pessoas se eu não consigo administrar e organizar a minha mesa, por exemplo? Se eu não consigo organizar o meu setor de trabalho, se eu não consigo organizar primeiro a minha vida pessoal para depois a profissional. Então essa é uma atividade inerente também ao administrador. A primeira é o planejamento, a segunda é a organização, a terceira é a execução, colocar na prática. Essa é uma função, essa é uma atividade do administrador. Ele deve colocar em prática todo o arcabouço teórico que ele desenvolve, na verdade, aqui na academia, inclusive, na faculdade, na Unifax, no caso de vocês. Esse é um ponto interessante. E, por fim, o controle. Saber controlar todos esses vetores, todos esses atores, para que ele possa o quê? Mensurar resultados. Então, o planejamento, a organização, a execução e a mensuração dos resultados através do controle. Então, essas 4 atividades, que vocês trataram como atividades, mas eu vejo como função administrativa, elas fazem parte integrante do processo, também do perfil do administrador moderno. Bom, informação. Falar de informação é pauta de diversos congressos, fóruns, inclusive hoje aqui no Fórum de Pessoas e Negócios, um dos palestrantes falou da velocidade da informação. Ele falou o seguinte: há 10, 12 anos atrás, uma informação daqui para a Europa, uma carta, por exemplo, durava 12 dias para chegar até o seu destinatário. Hoje chega em 12 segundos, um e-mail. Ou seja, daí dá para tirar
a importância da informação, ou seja, nós tínhamos tempo sobrando há 10 anos atrás e pouca informação. Hoje as coisas se reverteram. Nós temos muita informação para gerenciar e pouco tempo para gerenciar a informação. E qual é o nosso papel nesse processo? O administrador que não trabalha com informação hoje está fadado ao fracasso. Porque o mercado muda todo dia. A realidade do mercado de Feira de Santana, por exemplo, ou da Bahia, há 10 anos atrás, não é a realidade de 5 anos atrás, não é a realidade de um ano atrás, não é a de hoje e nem vai ser daqui a um ano. Dizem alguns estudiosos da HSM que o comportamento de compra do consumidor vai mudar mais nos próximos 5 anos do que mudou nos últimos 100 anos. Por quê? Acúmulo de informação que é jogado no mercado, estímulos de consumo que são te jogados no mercado todos os dias para que você possa comprar mais. E a informação faz parte desse processo. Então, quando eu gerencio a informação de maneira coerente, sabendo o início, o meio e o final desse processo, consequentemente eu consigo amarrar também esse processo e calcular e mensurar esses resultados. E para isso, o administrador hoje tem ferramentas fantásticas na própria internet, né? Nós temos as redes sociais hoje que deixaram de ser redes sociais, né? E estão passando a ser redes empresariais para grande parte das empresas, o Twitter, o Facebook, o LinkedIn, enfim, uma série de ferramentas que ajudam as organizações, que ajudam as empresas a melhorar, né? A elevarem, né, na verdade, o seu score perante o seu consumidor. E o administrador faz parte disso. Então, o administrador que trabalha com informação todos os dias, que sabe gerenciar essa informação, é aquele que está antenado no mercado e provavelmente é o que vai ficar. Bom, falar de responsabilidade ambiental e social não é um tema muito fácil, porque apesar de ser um tema que está na crista na onda, né, está em moda no mercado, muito pouco de resultado de pesquisa, né, acadêmica que a gente encontra por aí. Mas o que é notório é que a gente percebe claramente que grande parte das empresas, não são poucas, não, grande parte das empresas se orgulham em colocar no seu banner, se orgulham em colocar no seu site, se orgulham em colocar nos canais de comunicação: essa empresa é socialmente correta, essa empresa é ambientalmente correta, simplesmente para poder ter um incentivo fiscal, ter um incentivo tributário, pagar menos imposto, e assim a vida continua. Ou seja, utilizam-se de incentivos, né, para que possa, na verdade, pagar menos e lucrar mais em cima do ser humano mesmo, do funcionário, do colaborador meu, de mim, de vocês, inclusive. Não sei se vocês sabem disso, mas o eucalipto é uma árvore que não dá nada ao solo. O eucalipto é uma das árvores que mais prejudica, inclusive, o solo. Ela é uma árvore que, se você for parar para perceber o solo onde se planta o eucalipto, é um solo onde tem muito pouca água, porque ele suga muito. Ele é bonito, né, vistoso, aquelas plantações são bonitas, né? Mas aquilo ali acaba muito com o solo. E existem vários incentivos de plantio de eucalipto, e grande parte de empresas, e outra coisa, é uma árvore barata para se plantar. Grande parte de empresas aí, de indústrias inclusive, fazem plantações e plantações de eucalipto para dizer que são socialmente e ambientalmente corretas, sendo que estão degradando o meio ambiente para poder, na verdade, ter esse incentivo fiscal. Então, o administrador que trabalha com responsabilidade social e ambiental é aquele que, por exemplo, olha, né, para a sociedade, olha para o meio ambiente de maneira holística, ou seja, de maneira geral. Esse meio ambiente é importante para que eu possa continuar investindo as minhas ações aqui mesmo. Por exemplo, recentemente a gente teve o Programa Nacional de Produção do Biodiesel aqui no Brasil, onde o governo Lula na época dava um selo verde, um selo que as empresas iriam pagar menos imposto, as indústrias de biodiesel, né, que produziam biodiesel, ia dar um selo verde para as indústrias que comprassem a mamona, que comprassem o óleo de mamona na mão da agricultura familiar. Ou seja, as cooperativas na Bahia como todo, no Brasil como todo, elas se constituíam, plantavam mamona, esmagavam e vendiam essa mamona para as grandes indústrias, as indústrias que compravam essa mamona por um preço até um pouco mais caro, né, na mão desses agricultores, consequentemente tinham um selo verde de incentivo ambiental. Ou seja, é uma responsabilidade ambiental e social meio que maquiada, mas é uma coisa que funciona. Por quê? Porque está ajudando o que precisa.
está ajudando a agricultura familiar como um todo. O meu mestrado foi nessa área. Eu fiz um trabalho na época em que eu avaliei os impactos sociais, políticos, ambientais e econômicos do Programa Nacional de Biodiesel em uma cooperativa em Morro do Chapéu, e é um resultado fantástico. Assentamento de famílias, o volume financeiro que entra para aquele pessoal, para aquela região, o número de crianças em escola que vai crescendo, consequentemente, ao longo desse processo. Então, responsabilidade social e ambiental é justamente isso, você se preocupar com o meio ambiente e com a sociedade, fazendo com que a sua empresa cresça juntamente com eles.